Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um Em Destaque ao Vivaço para você que nos acompanha aqui pela UP TV. Pois é, segundona chegando do feriado, né? Tá todo mundo aí desse lado com uma preguicinha, com esse tempo geladinho, né? Mas vamos esquentar segunda-feira, vamos pensar que daqui a pouquinho já é Natal, férias, vamos nos preparar, né? E em falar em preparação, a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa economia, no nosso país. Será que você entende tudo aquilo que você ouve e assiste nos telejornais? Estou falando de política. A política faz parte, sim, da nossa cultura, da nossa vida. Nós precisamos saber entender um pouquinho disso que está acontecendo. Para isso, hoje eu vou conversar, mas num papo leve com ele, tá bom? Vamos pegar levezinho hoje, né? Porque quando a gente fala de política, já pensa logo, ai, que saco, que assunto chato, eu não quero saber. Mas a gente precisa saber, sim. Mesmo porque ano que vem, eu acho que é o ano que vem que tem eleições, né? Já está aí, Sim, né? estaremos ano que vem, 2018. 2018, aqui comigo o doutor Ilmar Muniz. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mara? Grande Tudo prazer estar bom. com você hoje. Eu Aqui na também. UpTV, sempre muito bom assistir vocês. Ai, que delícia. Eu estava aqui falando, né? O tempo passa tão rápido que a gente fala, nossa, mas já é eleições o ano que vem? Meu Deus do céu, como tá voando, né? Exatamente. O ano que vem as É, eleições são extremamente importantes. Teremos é. eleições presidenciais para o nosso país. Oh, meu Deus do céu. E olha que a gente está vivendo esse impasse, né? Fica presidente ou sai presidente. Claro que, né, a gente, em virtude de tudo que a gente está vendo, cada um tem uma opinião, né? Eu sou da opinião que nós não podemos parar a economia porque ela já está parada, né? Então, se é para o bem de toda a nação, então vamos continuar, falta pouco tempo e vamos ver o que acontece, né? Ah, sem dúvida. No momento atual, não há as condições de falar em É, retirada do Michel não, Temer. não. Independente, seja qual for a opinião do que ele fez ou de fazer, mas para o Uhum, país, hoje, retirar o presidente que está em exercício seria retirar a possibilidade de voltar a aquecer a economia. é E, infelizmente, verdade. nós não teremos condições. Mas, se tudo der certo, né, e as acusações a qual ele está sofrendo, assim que ele Uhum. sair da presidência, continuam correndo contra ele e ele responderá judicialmente, se for o caso, com as provas colocadas para que ele possa pagar pelo que ele fez. É Mas, no verdade. momento, tirar o presidente não seria um bom negócio para o país. É verdade, gente. A gente tem que pensar que quando o presidente sai, nós também somos atingidos. O que é a economia? A economia para, o comércio para, já está tudo parado. Nós estamos há um pouco mais de um mês do Natal e são pessoas que perderiam o emprego novamente, que estariam aí, ó, passando por maior dificuldade, como muitas estão, né, tentando lutar por uma vaga agora nessa época de final de ano. Então a gente tem que pensar, gente, agir num todo. Às vezes a gente tem que pesar na balança. Não é o momento. Espera mais um pouquinho. Falta um mês, não falta nem um ano já para as eleições, acredito, né? Um pouco mais de Exatamente. um ano, sei lá. Na verdade, falta menos de um ano, que Menos nós de um temos em ano. outubro, né? É, Então começa no final de exatamente. agosto as eleições. Então nós temos aí um prazo razoável de espera. Infelizmente, uma troca agora seria, na verdade, uma consequência muito grave. Então dá para Isso. suportar É. ainda o presidente em exercício. Ano que Uhum. vem, a população terá a possibilidade de escolher quem melhor se adequar Uhum. à escolha democrática. É verdade. Então, já que há menos de um ano e o tempo está voando, vai analisando a partir de hoje qual é o seu candidato, aquele que mais se adequa às suas necessidades, o que você acha. Vai fazendo um estudo, porque não adianta só chegar no dia da eleição, você pegar aquele papelzinho que está lá no chão, votar porque você não sabe o número do seu candidato, depois ficar um ano inteiro chorando, lágrimas de sangue, porque você votou errado. Ah, mas o meu voto não faz diferença? Faz sim, nós somos milhões. Um seu, um meu, do outro, faz total diferença nas urnas, não é verdade? Ah, sem dúvida. Esse é um tema que eu gosto de debater muito com os jovens e com a população, porque se nós não tivermos o cuidado de analisar cada candidato, nós teremos aí o que? As mesmas consequências, os mesmos candidatos de sempre. E, infelizmente, o que você disse, Mara, é muito verdade. Eu tenho me deparado com pessoas que encontram o santinho na rua, É, pega o santinho e vai votar no dia, sem sequer, esse é mais bonito, esse é mais feio, é, ou esse aqui tem cara de engraçado. Faz do seu voto pessoal, que é a única arma que nós temos contra a corrupção, faz do seu voto pessoal uma bagatela que se joga pela janela. Então, em 2018, nós temos um prazo razoável para analisar cada candidato, o currículo, a vida, o que ele fez para ele mesmo, que é uma coisa uhum, muito importante. é, Nós temos, infelizmente, nas eleições municipais, isso é muito mais próximo de nós, os vereadores, sujeito que sequer tem uma profissão, sequer fez algo para a vida dele, nunca sequer trabalhou,
né? Tem um amigo que fala, passa o dia inteiro no boteco, então ele é conhecido É verdade. pelo pessoal do boteco, depois ele vai lá e ele quer ser eleito. É, Aí ele quer fazer o quê? Para ele primeiro, porque ele não fez nem para ele. Na vida, 45, 50 anos de idade, nunca fez nada, nunca procurou nada, aí quer ser vereador e exercer uma função tão importante para a população do seu município. Então, se nós não analisarmos cada candidato, o seu currículo, o que ele fez, o que ele pensou para ele, para depois então pensar para o próximo. Então nós teremos aí as eleições de 2018, que é um momento crucial, que eu digo que é a única arma que nós temos real contra a corrupção é o voto. Então nós temos a possibilidade de mudar. É verdade. Você falou uma super verdade, que sempre que a gente olha aquelas campanhas que vem pela TV dos candidatos, eu fico pensando, gente, qualquer pessoa comum como eu e você, para entrar num cargo de emprego, a gente tem que apresentar um currículo, a gente tem que sempre estar se qualificando, fazer cursos, fazer um nível superior e tal. E aí você olha aqueles candidatos, não generalizando, tá, gente? Estou falando num todo. A maioria deles não sabem nem falar direito. Exatamente. Não é é? triste. É triste. Aí fala assim, nossa, o candidato tem que saber no mínimo ler e escrever. Oi, como assim, mínimo saber ler e escrever? Ele tem que ter uma qualificação. Ele tem que saber daquilo que ele está falando. É assim, ó, exatamente, é o Zé do bar, o fulano da oficina. Gente, isso não é suficiente para gerir um país do tamanho do nosso, com tantos e tantos problemas. Exatamente, Mara. Como é que você tem as condições? E o Enéas Carneiro, que foi deputado, que era candidato, ele diz uma coisa muito importante, que talvez caiba muito bem para esse momento que vivemos. Ele fala o seguinte, para você pilotar um avião, você não tem que ter uma certa qualificação? Para pilotar um país, para gerir um país, comandar um país, também se exigiria um mínimo de condições. Porque você vai lidar com situações como economia municipal, economia estadual, economia de uma nação, você vai lidar com questões aí de interferência entre estados, interferência entre países, que não desmerecendo ninguém, não é isso? Sim, muito pelo lógico, contrário, muito pelo a contrário. democracia concorda com isso. E nós temos que prestigiar a democracia. No entanto, nós temos que pensar o que essa pessoa vai oferecer de bom para o município, vai oferecer bom para o Estado e para o nosso país. Se ela não tem condições de entender, por exemplo, o que é um superávit, ou entender como é que funciona a questão da inflação, não tem condições sequer de dizer quais são os direitos que ele pode ou não fazer dentro de uma Câmara Legislativa, como é que ele vai ter condições de discutir conosco? Não há condições. Não tem. E aí o que acontece? Nós temos pessoas que muitas vezes até são de boas intenções, uma parte, acredito eu, que sou muito folclórico nessa situação, mas ainda acredito que seja uma parte considerável, que tenha boas intenções, mas chega lá, é manipulado. Totalmente. Fica à mercê daquelas raposas mais velhas, que têm condições políticas de agir, vai agir muito melhor que as outras pessoas, e ele fica lá vendido. Nós temos hoje aqui na região do ABC Paulista, jovens, eu digo jovens por começarem agora na política, políticos. Entrar agora, pegar a onda mudança de político, só que você pega a qualificação da pessoa, fulano é o Zé das Couves, fulano é o Zé da esquina. Aí ele vai lá, você vai ver o que ele vota, quando ele vota lá no município, não faz o menor sentido. É tudo aquilo contra com o que ele falava lá atrás. Aí nós percebemos, ou é falta de qualificação ou é mau caratismo mesmo. E isso que é complicado, a população tem que entender. Acho que nós chegamos num momento crucial num país que precisamos mudar isso. E além do que, a gente se vê sempre assim, é o filho do candidato, é o filho, é o neto, é o sobrinho. Isso também tem que acabar, esse nepotismo, não é? Exatamente, Tem que acabar Mara, com isso. exatamente. Não, a gente nunca vai sair dessa panela. Exatamente. Nós temos hoje uma sucessão política no Brasil. Por que a sucessão política funciona tão bem no país? As pessoas têm que entender. A situação é a seguinte, o político que ele tem melhores condições de entrar é aquele que ele tem em regra, Mara. Uma coisa chamada mídia. A mídia é um passo muito pesado para um candidato. Muito cara. Ele consegue se expor, então atingir um número grande de pessoas. Depois é uma quantidade financeira para agir dentro do seu reduto eleitoral. Isso é um peso muito grande, porque o material custa caro, o santinho custa caro as pessoas para entregar esse material na rua. Então tudo isso faz uma base eleitoral. O que acontece? Quando o candidato é novo, quando ele está começando na política, ele quer começar a política, qual que é o grande problema de tudo isso? Ele consegue, na verdade, ter essa diferença, esse acréscimo em cima dos próximos. Então, o candidato mais velho, que já é da política, que o pai é político, que o pai é governador, o pai é deputado, ele já tem um reduto eleitoral, já tem pessoas que o conhecem, ele usa o sobrenome. Essa é a situação. Entendi. Não, é exatamente isso. Isso tem que acabar de uma vez por todas, né? De uma vez por todas. E existe algum projeto já para isso?
Não, infelizmente, o processo democrático brasileiro não vai conseguir acabar com isso. Tá. Porque, na verdade, você escolhe, tem a livre escolha do seu candidato. Uhum. Nós temos um projeto, que já não é um projeto, é uma lei, que não pode ter nepotismo nos cargos públicos. Você não pode colocar aí um parente seu para ficar junto com você na Câmara, algo do gênero. Mas a sucessão eleitoral, aquela questão que nós damos aos nossos filhos, né, os políticos dão aos filhos dele o cabo eleitoral e dá a força política que ele tem, isso não tem condições de acabar num sistema democrático, não tem condições. Você vê, né? A gente vai e volta, continua sempre no mesmo problema, né? Mas a gente vai continuar tentando, né? Se as pessoas se unirem, na realidade, tudo a gente vai e volta sempre na mesma questão, né? Por que que não se muda lá em cima esse estatuto que já é de 1900 e bolinha? Por que essa dificuldade? Olha, nós temos uma Constituição Federal, né, promulgada em 88, que tem um panorama de como funcionará o país. Para que as pessoas possam entender um pouco melhor o que é a nossa Constituição e o peso dela, é a nossa certidão de nascimento. Certo. A certidão de nascimento do nosso país. Então, a partir dela que tem todas as regras de como vai funcionar tudo. Tá. Todas as outras leis, na verdade, deverão ser abaixo e ter de acordo com a Constituição Federal. Na Constituição Federal nós temos algumas previsões, conforme vai ser o ato político. E essas previsões, em alguns modos, não podem acabar. Alguns modos não podem mudar. E isso que impede certos acontecimentos. Então, a lei eleitoral, por exemplo, foi para ser mudada agora recentemente. Nós vamos alterar aqui, fazer uma reforma política. No momento que nós estamos no país, uma questão de corrupção, em que um país passa por uma lava-jato, é recém-passado por uma mensalão, é muito difícil, Mara, você falar numa reforma política para o povo. Os políticos vão tentar a reforma política para se garantirem. Né? Eles vão tentar fazer mecanismos por onde eles não possam ser retirados do poder. Então, quando foi criada aqui essa possibilidade de reforma política esse ano, os políticos queriam criar mecanismos que deixassem eles, na verdade, sempre no poder. E um dos mecanismos que eles queriam criar era a lista fechada. O que significava isso? A população iria votar numa legenda e essa legenda iria escolher quem seria o candidato que iria representar o povo. Nós não votaríamos numa pessoa. Outra coisa que se queria fazer era o tal do distritão, que era uma possibilidade. Então as pessoas discutiam assim, o distritão não era bom para a população porque ia ser eleito o mais votado, a pessoa que mais teve voto era que ia ganhar, porque a gente não se sente representado, ia acabar o efeito tiririca, que tem muito voto, puxa o resto. Sim, de um certo ponto nós teríamos essa vantagem. Mas do outro lado, essas pessoas que têm reduto eleitoral, que têm pai político, que já têm um mecanismo, que têm a mídia, nunca iria sair do poder. Porque as pessoas que não têm esse mecanismo político não conseguiriam atingir um coeficiente legal para poder ser eleito. O que acontece? Reforma política não adianta ser realizada em momentos de crise no país. Sem dúvida. Não adianta nós queremos ter uma reforma política agora, porque jamais será uma reforma política para o povo. Será uma reforma política para os políticos, para beneficiar os políticos. Então, qual que é o mecanismo melhor para a população? 2018, nós temos uma chance ímpar de mudar tudo. Conseguimos mudar? Ótimo. Aí sim, vamos pressionar os nossos deputados eleitos para que realizem uma reforma real para o nosso país. Exatamente. Tanto na Constituição, quanto no maior problema que nós temos, que é o nosso Código Penal. Né? Esse eu tenho certeza que é unânime em toda a população. A gente está vivendo tempos difíceis e cada vez mais a gente vê a violência crescendo, porque o país em crise gera muito mais violência também, né? Mais gente desempregada, mais bandidos na rua, enfim, né? Tudo isso que a gente está vivendo. E existe alguma projeção também do nosso Código Penal? O nosso Código Penal, na verdade, é uma criação de 1940, né? E ele tem diversos remendos de lá para cá. Né? Então, o nosso Congresso, sempre percebendo a necessidade de fazer algumas modificações, foi lá implantando um artigo, um inciso, um parágrafo, criando crimes diferentes, ou então, na verdade, extinguindo e assim por diante. O nosso Código Penal, na verdade, não dá mais, e nem o processo penal, e nem o judiciário, nos dá mais a sensação que nós somos protegidos pela lei. Por quê? Porque mesmo tendo um Código Penal, nós percebemos que a lei é fraca e que o judiciário é covarde nisso. E nós temos aí grandes criminosos, pequenos criminosos soltos, a Deus dará, com um grande número de impunidade. Só para que a gente tenha noção, não é só a lei que peca, mas o judiciário é muito falho nisso. Nós temos hoje 92% dos casos de homicídios não são nem investigados. Por quê? A questão da impunidade, a questão da falha do Estado, isso tudo é muito pesado. Não adiantaria também, Mara, nós falarmos assim, vamos só mudar a lei penal.
Aham. Vamos só, então, mudar o Código Penal. Não seria o único mecanismo necessário para acabar com a violência. Uhum. A violência é uma coisa dinâmica que o país precisa estudar tudo. Uhum. São vários mecanismos que nós precisamos avaliar. O primeiro deles é a lei, Certo. realmente. Por quê? Porque a lei ela é branda, ela é fraca. Uhum. Para que a gente tenha uma ideia, uma pessoa que furta um carro, se for réu primário bons antecedentes, não fica nem um dia preso. Você fica absurdo, né? Chega a ser um absurdo. É. Depois, o nosso judiciário, ele é muito sereno, ele deixa muita questão passar em branco. Nós temos a questão dos direitos humanos que talvez peque em alguns aspectos. Totalmente. Né? Totalmente. Poderia estar protegendo de fato, o criminoso precisa de um advogado, Uhum. sim, sem dúvida, Uhum. mas a população também, um policial militar, É. quando sofre aí a questão de uma tentativa de homicídio contra ele, a Uhum. família do policial militar que está abandonada, isso deveria ser Totalmente. verificado. E além do que, por exemplo, a própria polícia perde o estímulo, muitas vezes, de estar prendendo o bandido, porque sabe que no dia seguinte a justiça vai lá e solta. Sim, Então ele coloca em risco a sua própria vida, a sua família, sendo que no dia seguinte ele não tem nenhum respaldo. exatamente. Então precisa-se realmente analisar caso a caso. Os direitos humanos, gente, eu acho que ele está para defender a vítima. Tem casos que a vítima pode ser aquele que a gente julga o réu ou não, né? Uhum. Então, assim, tem que ter caso a caso. Em muitos casos, realmente, os direitos humanos acaba atrapalhando muita coisa. Eu vejo os direitos humanos, na verdade, como um braço político, viu, Mara? Uhum. Infelizmente, grande parte das pessoas que se envolvem em direitos humanos, que tomam a frente naquelas situações de instituições, infelizmente serão futuramente grandes candidatos políticos. É. Na verdade, não tem o interesse real da coisa. O que nós precisamos é mudar a mentalidade do nosso judiciário. Uhum. O nosso judiciário tem que pensar, o nosso juiz tem que pensar pró-sociedade. Uhum. Isso tem que parar com essa situação da impunidade, é muito grave. O Estado tem que dar mecanismo ao policial militar, ao policial civil, investigar, ter boas condições de trabalho para conseguir prender mais Uhum. e que tenha uma pena cumprida até o final. Certo. Porque, infelizmente, isso tem um reflexo muito grande na nossa sociedade. Nós sentimos uma sensação de desespero. Uhum. Hoje, você sai com o celular na rua, você espera um amigo no ponto de ônibus, você está desesperado, você não sabe se vai ser assaltado. Nós estamos reféns do criminoso. Totalmente. Você, às vezes, pensa lá na rua, quer pedir por aplicativo, um táxi, ou seja o que for. Você pensa 10 vezes, você olha ao seu redor, você pode tirar teu celular naquele local, porque se bobear, você leva teu celular, você não faz mais nada, né? Hoje todo mundo não faz mais nada sem o próprio aparelho. E o aparelho na mão de um bandido, ele é uma ferramenta importantíssima. Por isso que nós temos que tomar o máximo do cuidado, porque aquele celular na mão pode, gente, lesar inúmeras pessoas. Sem né? dúvida. E o pior é que hoje o criminoso mata por um celular. Mata por um você celular. vê aquela criança de 15 anos na frente do pai que levou um tiro e acabou falecendo. Como é que pode? Como é que a gente consegue ver isso e não se sensibilizar? Então. Como é que nós conseguimos ter políticos que não olhem para essa situação e não queiram mudar a legislação? Então, nós estamos sendo acostumados a sermos cada vez mais pessoas mais frias. Nós vemos notícias, nós passamos nas ruas, estamos cada vez mais duros com a realidade alheia. Então, você passa por uma pessoa que é visível que ela está passando fome, dificuldade, simplesmente você passa, só lança um olhar. Você é incapaz de agachar, cumprimentar aquela pessoa, fazer um gesto de carinho, perguntar como ela está. Né, dê um dinheiro se você tiver. E às vezes a pessoa, só pelo ato de você olhar para ela, ela já ganhou o dia dela. Então, e assim em outras situações, nós passamos por acidentes, você olha ali a pessoa morta na rua, você passa e continua. Uhum. Então nós estamos nos tornando pessoas muito frias. Nós vemos todos os dias na televisão falar sobre política e a gente entra por aqui e sai por aqui, porque a gente já está cansado de ouvir. Tipo assim, aquilo não é meu problema. Deixa lá. Vai resolver, não vai. E a gente tem que parar com isso, né? Nós temos que ser mais sensíveis aos nossos problemas, às pessoas, às dificuldades, senão nós não vamos mudar nunca. Perfeito. A vossa colocação foi brilhante. Nós temos hoje um número de pessoas invisíveis. Infelizmente, hoje, nós olhamos as situações. Depois, criamos uma mania muito feia, que é olhar o acidente e pegar o celular para filmar. Antes de verificar se as pessoas estão precisando de ajuda, algo do gênero. Então é muito mais importante o meu Facebook está bombando, o meu Instagram está bombando, do que, na verdade, nós temos aqui a questão do auxílio às pessoas. Isso é muito grave. Porque quando você leva para o mundo político, você parar para pensar dessa forma, que não é um problema meu, generalizando a coisa, nós temos hoje aí
políticos corruptos, não temos educação, não temos saúde, não temos melhoria para o povo. Por quê? Porque pensamos no eu. E não é para ser socialista, não é para ser uma pessoa que pensa só na sociedade. Não, é que a sociedade é fundamental para a sua vida em existência como um ser. Então você tem que pensar que a sociedade tem que angariar situações de crescimento. Senão você vai ter problemas lá na frente. O seu celular roubado, a sua saúde precária, a pessoa com que você passou na rua e não cumprimentou, não ajudou, não deu auxílio, também será uma consequência muito grave para você. Esse é um problema. Ai, gente, olha, é tanto pequeno, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença lá na frente, né? E aquela velha coisa mesmo do ser humano, né? Ah, mas se eu fizer, vai mudar alguma coisa, gente? Vai mudar muita coisa. É de pequenas ações que se cria, gente, tantas coisas, né? Se cada um pensasse assim, ninguém fazia mais nada, né? Como é que ia ser esse mundo, né? A gente não pode esperar que somente os órgãos públicos que, né, vão fazer, não vão fazer. Isso vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, não vão fazer. Né? Nós vivemos no mundo, num país muito grande, que as necessidades são muito maiores do que, né, tudo que a gente tem. Vai ter sempre uma pessoa precisando, necessitando. Então, vamos fazer as pequenas ações do dia a dia, não importa se com os outros, preocupe-se com você. Se você fez, a sua consciência vai estar legal, você vai passar um dia bem. Enfim, são pequenas ações que, ao somar no ano, você pode ter mudado a vida de uma pessoa só com um olhar e com uma palavra positiva. Pensa nisso, viu, gente? Olha, eu posso dizer porque eu já fiz muitos trabalhos e realizo hoje, não gosto nem de falar do que eu faço, mas a gente muda a vida de muitas pessoas com pequenas ações. Então, que você seja uma pessoa que tenha mudado a vida de alguém, olha, tem presente melhor na vida, no mundo. Sem não é? dúvida, sem dúvida. E agora nós estamos numa época festiva e lembramos que é uma grande possibilidade de você não doar nada, mas olhar para o próximo. Olhar. Né? E não só no Natal. Isso que eu fico brava. As pessoas lembram só do Natal de fazer aquela boa ação, né? De levar lá uma comidinha, de ajudar a gente o ano inteiro. Eles passam frio o ano inteiro, eles têm dificuldade, eles passam fome, eles moram na rua. Enfim, gente, é só um pouquinho, sabe? Não vai fazer falta lá na tua casa, eu tenho certeza disso. Porque Deus é tão bom que Ele te recompensa de tantas outras formas que você vai ver. Abençoa uma vida para você ver o quanto você é abençoado. É um teste de amor, de carinho, de fé. Enfim, a humanidade. Não é? Sem dúvida. Somos sem irmãos dúvida, acima de qualquer coisa, sem né? dúvida. Faça isso com o coração, é tão bom. Né? É tão bom. É que, infelizmente, nós voltamos àquela questão, estamos com as pessoas que fazem isso pelo Facebook. Não faça pelo Facebook. Vá lá, doe o seu tempo, converse. Acho que, às vezes, a pessoa só precisa de um tempo. Só precisa de um tempo, de um olhar, a solidão, né? Porque com o tempo na rua, eles vão ficando cada vez mais sozinhos e vem a depressão. Né? Ninguém para conversar com eles. E, às vezes, eles querem conversar, se sentir gente de verdade, né? E falta isso para muitas pessoas. Você pode conversar com muitos deles na rua, você vai ver, você pergunta às vezes o que você gostaria, o que você quer. Olha, só de você estar aqui falando comigo, eu já ganhei meu dia, não preciso de mais nada. Às vezes ele não quer nada de você, ele quer só bater um papo, conversar. Sem dúvida, sem dúvida. E as autoridades, infelizmente, não vão olhar por eles porque eles não trazem voto. É dessa forma que a autoridade, é dessa forma que o político vê as pessoas. Por isso nós estamos vivendo um mundo que temos os invisíveis. Ai, aqui. gente, É muito como triste, difícil. isso é verdade. Agora, doutor, triste é ligar todo dia a TV, a gente ouvir falar desse lava-jato, né? E a gente não vê a mudança, não vê o fim, né? A gente soube do começo, mas não sabe quando isso vai ter fim. Porque é uma corrupção que parece que começou um fio, né? E não tem mais fim. Exatamente. Infelizmente, se nós pegarmos toda a história brasileira, nós vamos pegar em 1549, na Constituição de Salvador, já tem a questão da corrupção, e nós vamos pegar um fio da meada daqui por diante. É que, infelizmente, o que acontece? A Lava Jato, e eu tenho colocado isso nas minhas palestras, nas entrevistas que eu tenho dado, nós temos um pequeno problema que a Lava Jato está acarretando para a própria Lava Jato. E que é um risco que nós temos, como juristas, falado muito, questionado muito, para que não prejudique o processo, não prejudique a questão das condenações. O que acontece? Eu não digo isso o Moro, eu não digo isso o Dallagnol, não digo isso os personagens que hoje lá estão. O judiciário brasileiro hoje tem tomado uma visibilidade muito grande. Então você nunca na sua vida iria lembrar o nome de um juiz, de um promotor. Hoje todo mundo conhece o nome de um juiz, sabe o nome de um juiz famoso, sabe de um promotor, sabe o nome de um ministro. Isso tem a parte boa. A população está mais interessada em ouvir. Mas também tem a parte ruim de tudo isso. Qual que é a parte ruim? O estrelismo. O judiciário, quando ele passa a ter estrelismo, quando ele passa a ter visibilidade além do necessário, ele começa a ter um risco muito grande. Que risco é esse? A vaidade.
Então o ministro passa a ser vaidoso, o procurador passa a ser vaidoso, o promotor passa a ser vaidoso, então ele tem toda hora a necessidade de ir até a mídia e se demonstrar o que ele está fazendo, os atos que ele está cometendo, como ele está funcionando a questão da prisão. E nós tivemos um caso no Brasil, o Satiagá, foi uma operação que começou com a prisão dos políticos, a condenação dos políticos, bem lá atrás, em que um delegado da Polícia Federal, em evidência, todo dia aparecia na televisão. Todo dia ele conseguia um ato diferente para que ele pudesse ser exposto na mídia. Então ele ia lá, fazia uma prisão e tinha a filmagem da prisão. Aí ele ia lá, fazia uma delação premiada, tinha a questão da delação. Com isso, o que aconteceu? Ele passou a não ter atos processuais como garantia. Ele começou a atropelar a parte do processo, para toda hora aparecer. Toda hora ele tinha que aparecer, então ele começou a atropelar. O que acarretou isso? Depois que as condenações aconteceram, foram lá para o STF, o STF, de acordo com a lei, teve que anular o processo. Anulando o processo, diversos criminosos, diversos bandidos, comprovadamente bandidos, por uma questão processual, tiveram que ser soltos. E o processo, por ter sido anulado, hoje estão absolvidos. Então é um risco muito grande quando o nosso judiciário toma essa pressão, essa visão muito grande. Então nós temos um ministro hoje que, em meio a julgamento da chapa Dilma Temer, discute com outro ministro, dizendo para o ministro, olha, você só está famoso por minha causa, modéstia às favas, eu sou a causa mais importante aqui, nós perdemos todo o rumo da situação. O judiciário precisa ser sereno. Você vê quanta coisa acontece que a gente nem imagina, né? Mas eu também já tinha observado isso. Engraçado que tem até uma novela da atualidade que está passando aí na Globo, que mostra justamente um delegado de polícia que ele gosta justamente disso, da ênfase, de estar aparecendo na mídia. Nada mais é do que essa realidade que a gente vive. E acontece muito, muito. Então, assim, existem os dois lados da moeda. Precisamos saber do que está acontecendo, sim, mas tudo tem que ser na sua medida. Não é? Sim, exatamente. Porque é um risco muito grande para o processo. Muito. Veja, nós tivemos um caso, vamos esquecer a corrupção, tivemos um caso da escola base, aqui em São Paulo, que aquelas crianças talvez tinham sido abusadas. O delegado, na época, vocês não é uma questão que eu estou colocando, mas está no processo que se discute, o delegado, o juiz, o promotor, todo mundo que estava ouvindo na época, se preocupou muito mais em falar para a mídia o que estava acontecendo do que apurar tudo antes. O que aconteceu? As pessoas foram lá, atacaram pedra, as pessoas proprietárias daquela escolinha vieram a falecer, e depois se provou lá no final que não era nada daquilo. Então, nós temos que ter uma cautela. Publicidade aos processos é importante, a população tem que saber o que está acontecendo. No entanto, tudo na sua devida medida. Porque o judiciário ele não precisa de ilustrismo, não precisa ser estrela. O judiciário precisa ser serene, porque as pessoas precisam ter calma para julgar e severo. No final das contas, tem que ter uma punição grave, uma punição pesada. Mas não precisamos ter juízes famosos, promotores famosos e nem ministros famosos. O que nós precisamos, na verdade, é que tenhamos bons juízes, bons promotores e bons ministros. Doutora, a gente está percebendo que vem agora os jovens, né? Precisa entrar mentalidade jovem dentro da política, dentro, né? De todos os órgãos, a gente precisa mudar essa visão. Eu vejo que o doutor também é jovem, né? E vejo também que você dá aula para esses jovens, né? Você tem, de uma certa forma, uma influência sobre essas pessoas que vão estar atuando, né? Você dá direito penal, não é isso? Isso, eu sou professor de direito penal. Eu me tornei professor aos 23 anos. Nossa, né? muito jovem. Então, quando eu entrei na faculdade para lecionar a matéria de direito penal, grande parte dos meus alunos era mais velho que eu. Eu tive esse impasse com os alunos. Mas, graças a Deus, eu consegui ter sempre uma linguagem muito próxima da deles. Por ter me formado muito próximo da questão com eles e consegui, então, discernir a minha matéria e os meus conteúdos. Graças a Deus, eu tenho, na verdade, conseguido, nas minhas palestras, nas minhas aulas, colocado aos meus alunos a seguinte situação. Você é um ser pensante. Você pode avaliar e questionar o que você escuta. Isso é o mais importante. Nós não precisamos ser colocado goela abaixo uma informação que vem da mídia. Nós podemos ouvir, digerir aquilo e ter um discernimento do como atuar com aquela informação. E como eu sou professor de direito penal, veja que a minha posição não é pró-bandido. Você pode perceber que aqui meu posicionamento é muito contrário a isso. Eu tenho colocado isso às pessoas. Sou advogado, sou professor, sou criminalista, mas sou de acordo com o que a lei tem que ser. Eu não sou pró ao crime. Muito pelo contrário. Então, isso que eu passo para os meus alunos. Se você for atuar como advogado penalista, vai atuar no meio jurídico penal, não seja um advogado que faz falcatruazinhas para conseguir tirar seu cliente, faz esqueminhas para conseguir tirar seu cliente. Não. Vá de acordo com a lei. Seja você a mudança que você espera no país. E é isso que a gente tem colocado.
Então, graças a Deus, hoje já passaram aí mais de 10 mil alunos. Vou fazer 31 agora esse mês. É muito Né? novinho. Então, já passaram aí diversos alunos comigo e, graças a Deus, tenho um reflexo muito bom. Tenho encontrado alunos no fórum, alunos aí que tenham sido concursados e tem falado, poxa, professor, eu lembro do que você falou, realmente a vida dá para atuar dessa forma. Nossa, e você tem visto, assim, a mentalidade diferente desses jovens? Porque você é jovem como eles, mas você tem visto a mentalidade, a mudança, a postura deles também de uma forma Bastante, diferente? bastante. A rede social, claro, ela tem um mecanismo de parte ruim, que é aquela questão das pessoas verem um Uhum, acidente e ter que colocar na mídia, sim. mas tem uma outra parte muito boa. Nunca se falou e discutiu tanto como se discute hoje nas redes sociais. E o Uhum, jovem faz parte dessa mudança. E o jovem hoje, você veja que nós temos hoje um mecanismo chamado Serenatas de Amor, que é um programa criado para investigar corrupção, criado para os jovens, pessoas que não olha passam de só. 26 anos, que estão hoje enfiadas discutindo política. O Uhum, jovem ele tem muito essa forma e nós temos que estimular ainda mais. E o político, a raposa velha, o que ela faz? Ela tenta afastar o jovem da política. é. E nós tentamos trazer o jovem para isso. Então a mentalidade foi totalmente diferente hoje. Uhum. Eles estão muito mais olhando a situação, criticando, buscando informações para mudar o país. Isso está muito bacana. Isso é verdade. Eu tenho visto jovens de hoje, mais jovens, mais atuantes do que eram os meus amigos, como eu na minha época de jovens, na minha época de faculdade, muito mais ativos nessa questão de política. Nós, no meu tempo, nós deixávamos mais ou menos, vamos deixar o barco andar, né? Vamos ver até onde ele nos leva. E hoje não, eu vejo gente, as pessoas com as redes sociais, o que eu vejo? Elas se tornaram mais, como eu posso dizer assim, elas vão mais a fundo dos seus direitos. Então, teve um problema numa operadora de telefonia, ela vai lá e coloca lá. Ela vai lá e vai brigar pelo seu direito. Existem as pessoas que fazem disso uma guerra, que isso eu sou contra, né? Facebook não é lugar para se ter DR, não é para lugar para se bater boca, eu sou contra isso. Eu acho que é uma rede social que ela tem entre vários fatores, ela tem o lado informativo. Não gosto de bateção de boca em rede social, acho que isso não leva a nada, nem ninguém a lugar nenhum. Mas eu acho que quando é para uma coisa positiva, eu acho que aí sim ela tem esse papel social. As redes sociais têm que ter papéis sociais. Exatamente. Quando se torna essa discussão de fla-flu, É, que né, não essa leva a questão nada. boba, infantil, medíocre, porque É, quando você passa a discutir com a pessoa e não no mundo das ideias, você passa a ser medíocre. Porque você começa a exatamente. ofender, você é nordestino, não, você é sulista, Uhum, você é aquilo, você... Então isso é medíocre. E as uhum. pessoas que ganham com isso são simplesmente os políticos É. corruptos e canalhas de sempre. O que as pessoas têm que voltar a usar o Facebook é para justamente isso. Uhum. Informar aquela rede de amigos que ele tem, olha, uma informação Isso. verdadeira, que é muito É. importante. Tentar não usar o Facebook, aí eu digo isso como professor de direito penal, para disseminar mentira, Uhum. inventar histórias contra fulano, ciclano. Use o seu Facebook, seus 300, 500, 10 mil amigos que você tenha nas suas redes sociais. Use isso como um mecanismo de ser um propagador de informações que possa mudar a vida das pessoas. Isso é Uhum. muito importante. Então, o É Facebook pode verdade. ser usado de uma forma muito bacana. E os políticos têm percebido isso, viu, Mara? É, né? O Têm usado poder, muito o né? Facebook. Uhum. É, muita gente, tem senadores, deputados, vereadores, todo mundo está nas redes sociais. Eu até brinco, né, que há um tempo passado, imagina, eles nem se colocariam a isso, né, dar cara para bater, né? Mas hoje muitos estão lá. E eu acho bacana, porque de repente se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma crítica também, fala direto com eles, né? De repente, quem sabe, ele não está ali numa linha direta para ouvir você. E eu acho muito bacana hoje, até falando dele, vamos falar de São Paulo, o nosso prefeito João Dória, ele tem muito essa visão, né? Ele é uma pessoa jovem, de uma mentalidade jovem, e que coloca muito claramente nas redes tudo aquilo que ele está fazendo. Ele dá cara para bater. Muitos gostam, outros não gostam. Mas ele fala para um público que entende realmente o que ele está fazendo. Isso é a clareza, né? Eu acho que cada vez mais outros políticos têm que adotar esse papel e começar a ficar mais próximo do povo mesmo, né? Hoje não tem mais condições do Não político fugir tem, disso. não tem. Né? Se o político não tiver um Facebook que ele possa aí colocar os projetos que ele tem, projetos de lei, ele está fora da corrida eleitoral, de Uhum, fato, porque um uhum, público muito assíduo vai buscar sobre o político no Facebook, ver uhum. quais são as propostas que ele fez. E o legal eu tenho visto em todas as páginas que eu tenho acompanhado de Facebook, principalmente desses políticos que têm aí 2, 3 milhões de Ah, seguidores,
que você vê lá os que amam, os que odeiam. É. E aí o político, acho que ele dá para ele medir o que ele está fazendo. Isso é Sem bacana. Ele fala, olha, dúvida. uma proposta de lei, teve um vereador aí na cidade de São Paulo, fez uma proposta de lei esdrúxula um tempo atrás e colocou no Facebook como se fosse uma proposta brilhante. E aí, em seguida, ele teve uma enxurrada de informações contrárias ao que ele estava fazendo. Ele veio, ele repensou o que ele fez, ele falou, realmente eu estou errado, não é o caminho, e mudou a situação. Olha Isso é bacana. só, Né? tá Então, vendo? é um caminho, deve ser um caminho adotado pelos políticos, sim. É uma ampliação de ideias, né? Cada um tem uma ideia. E os jovens de hoje estão muito antenados, né? Então vem ideias novas, propostas novas. Eu acho que é uma mão de duas vias, né? Um vai ajudando o outro, né? Agora, doutor, ainda falando da Lava Jato, eu sei que isso está muito longe de terminar ainda. E o senhor acha que vai haver alguma punição para quem está envolvido, maior? A gente espera que, né, nosso ex-presidente Lula, que aconteça alguma coisa com Aécio Neves e tantos outros que estão lá. Olha, eu sou um pouco cético de falar sobre isso, Uhum. porque eu tenho visto muita punição, já vi alguns empresários, até grandes empresários brasileiros, serem presos, estarem presos há muito tempo já, que não Marcelo Odebrecht, mas infelizmente foi como eu disse, eu tenho visto, e não é uma visão minha só, uma visão unitária do professor Ilmar, é uma visão de diversos juristas, que nós estamos tendo pequenas falhas no procedimento, seja no meio do caminho do STF ou lá em Curitiba, que podem acarretar a nulidade desses condenados, que podem acarretar esses processos ter esse fim. Por isso que eu peço tanto essa cautela, que o povo não bata a palma para isso, que o povo cobre serenidade. Isso. Agora, quando nos falamos, eu fui muito questionado sobre o Lula vai ser preso. Olha, é inegável a força política que ele ainda tem, seja qual for a nossa opinião sobre ele, né, pessoal. Você ainda tem uma pessoa que, pelo conhecimento que ele tem em toda a sociedade brasileira, ele ainda está ainda no topo de pesquisas eleitorais. Ele vem se destacando. Então, independente qual seja a minha opinião pessoal, eu ainda tenho que analisar ele como um jurista, como uma pessoa que gosta de política, um cientista político. Eu analiso de uma forma um pouco mais cética. Por isso que eu acho que é uma situação um pouco mais difícil da prisão dele acontecer nesse período. Porque se nós prendermos o Lula, por exemplo, agora, no início do ano que vem, o que vai acarretar? Vai acarretar um montinho de pessoas acharem que isso é um ato político, que está prendendo o Lula para ele não ser candidato em 2018. Pode ter um fato contrário. Por quê? Você cria um Martin. Você cria uma pessoa que talvez vai falar, olha, tá vendo? Eu não posso ser candidato porque eles me cortaram juridicamente. É isso que a Lava Jato é. Era um processo para me caçar politicamente e não juridicamente. Então, talvez ele não seja aí preso ou tenha uma condenação real final até 2018. Com isso, nós temos dois grandes riscos. Lula solto, ele pode ser candidato, porque acredito eu que ele não tenha condenação em segunda instância, por esse motivo, para não criar-se um Marte com Lula. Se ele for candidato, ele é uma pessoa que ainda tem uma certa expressão política. O PT tem feito várias alianças, inclusive com o PMDB, já em diversos lugares do país. Então, é um candidato que é uma possibilidade muito real de ser eleito. O Lula eleito, o que acontece? Todos os processos que estiverem em primeira instância, que estiverem com juízo comum, vai ter que subir por foro de privilégio dele. E aí nós teremos um processo que durará anos. E ele terá a gestão do PT de novo. O Aécio Neves. O Aécio Neves nos provou agora que ele tem uma força política ainda muito grande. Veja que nós tivemos uma inovação, não sei se vantajosa ou desvantajosa para o Brasil, mas o STF disse, olha, por mais que eu queira te condenar, Aécio, a decisão é dos seus pares, a decisão é do Senado, eles têm que decidir se você tem que largar ou não, tem que sair ou não. E deu a ele a possibilidade de negociar com seus senadores comuns. E aí ele teve a votação em seu favor, então ele não deve ser investigado enquanto durar o seu mandato de senador. E isso teve um efeito muito grande em outras situações. Veja, não está sendo divulgado na mídia, mas diversos vereadores que foram afastados, diversos deputados estaduais que foram afastados pelo judiciário por corrupção, entraram com pedido nas câmaras legislativas e estão conseguindo ganhar para voltar a atuar. Porque assim, se o Aécio pode, eu também posso. Sem dúvida. E conseguiram. Então, no Mato Grosso do Sul, teve deputado que fez isso, já tem vereador que conseguiu sair da cadeia e está trabalhando normalmente, com esse fundamento. Se o Aécio é assim, para mim também tem que ser. Então, quem tem que me tirar não é um juiz, é a minha Câmara a qual eu faço parte. Olha a consequência que o Brasil está tendo.
Gente, é muito difícil, né? Você vê, a nossa lei, ela é, volto novamente naquilo, é muito falha, e tem muitas brechas, né? E até quando a gente vai ficar com essas arestas, né? E vendo tudo isso acontecer e não poder fazer nada, né? O próprio judiciário não pode fazer nada, porque está lá na lei, né? Exato. E o problema é quem cria a lei se É, beneficia dela. é. Veja isso. Esse é um problema no Brasil. Até quando, hein, doutor? Não se Não sabe. sei. 2018 é um bom caminho, É, Vilmar. então. Eu insisto em dizer, 2018 é a nossa grande chance de Ah. todos os tempos de ter uma renovação. Nós temos 513 deputados, nós poderíamos renovar todos para tentar de novo. Então, mas Todos. será que vem candidatos novos? Será que esse pessoal novo vem de verdade? Que a gente precisa disso, da ação, né? Que eles venham, né? Porque senão nós vamos continuar lá no passado. Os antigos candidatos, novamente, a gente vê aquela campanha eleitoral, a gente dá até desânimo, né? Você fala, nossa, meu pai votava nele, meu avô votava. Sabe alguma coisa assim que parece que já é tão íntimo da sua vida? Porque há tantos anos você ouve que parece que ele já, nossa, parece que você conhece intimamente, né? Exatamente. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Eu Sim. quero ver aquela campanha e analisar, nossa, eu tô vendo esse rapaz aqui uma possibilidade, algo diferente. Vamos ver quem ele é, de onde ele vem, né? É isso que eu peço à população, que tem esse pensamento. Olhe para o candidato novo, velho, ou o que você se simpatiza, mas não vote só porque você viu. Vai pesquisar sobre ele, veja o que ele fez, quem ele é, qual é a profissão dele, o que ele contribuiu para a vida dele e para a sociedade onde ele vive. Aí depois você vota. Se a gente votar dessa forma consciente, não vender o voto por churrasco, não vender o voto ali por cesta básica, por farvozinho de político, vai fazer uma diferença muito grande em 2018. Porque ainda, infelizmente, nós temos o voto vendido. Uma parcela muito grande. Muito. E quando a gente fala voto vendido, gente, muitas vezes você não vê isso diretamente aqui em São Paulo, que é uma cidade muito grande, mas você vai para cidades dos interiores, gente, é visível, eles vão lá de porta em porta. Digo isso porque minha mãe mora no interior, tem alguns parentes no interior, e os candidatos, os partidos vão lá e falam assim, a senhora está precisando de alguma coisa? Precisa trocar o telhado, o muro, alguma coisa? Olha, tá aqui. É dessa forma que acontece. Então, assim, ó, mas a pessoa é pobre, ela precisa daquela ajuda. Gente, o que eles te dão, eles te tiram de uma forma muito maior lá atrás. Tá? É vista o que nós estamos vivendo aqui hoje. Foi pensando dessa maneira, o Brasil, num partido que era para se ter pelas pessoas mais humildes, que está todo mundo vivendo isso aqui. Então, analisa bem, pensa bem. Né? Não adianta te dar um pouquinho hoje e te tirar da boca o resto da vida, né? Sem dúvida, Mara. Né? Infelizmente, quando o cara faz um churrasco, o cara faz algum tipo de benefício para você, se custou cara a campanha dele, veja de onde ele tirou esse dinheiro. Isso é o mais importante. Nossa. E falando do doutor, né? A gente não pode falar ainda de política, né? Mas o senhor vem também o ano que vem? Está pensando em entrar na política para mudar um pouquinho isso, ajudar? Eu fui, na verdade, questionado pelos alunos. Fala, você critica tanto, você fala tanto, então por que você não vai? É verdade. Né? A gente toma essas bordoadas às vezes. E eu, de verdade, falei, então eu vou colocar meu nome à disposição. Então, assim, hoje eu faço parte de um partido, sou presidente de um partido aqui em Santo André. Ajudo a coordenar junto com o Rogério Garcia, o ABCD. Faço parte também da Executiva Estadual e da Nacional, do partido do PROS. E o que eu fiz ao partido? Eu falei, olha, eu vou botar meu nome à disposição. Sim. Se for o melhor para a sociedade, eu sim vou abrir mão do meu tempo e do que eu posso fazer para a questão política. Mas só se for bom para a sociedade. Sim. Porque eu tenho minha profissão e eu acho que político tem que ter profissão. Também acho. Né? Não tem que viver daquilo. Não tem que viver daquilo. Eu acho que o salário é absurdo. Eu acho que a forma com que é levado é absurda. Então, eu já estou à disposição do partido. Hoje eu estou à disposição do meu grupo social que nós estamos montando. Se for o meu nome melhor, se as pessoas acharem que eu tenho realmente condições, eu vou sim colocar meu nome à disposição ano que vem. Ai, doutor Ilmar, que bom. Tomara, viu? Porque a gente está precisando realmente, né? É que você vai estar aqui no ABC, né? Nós precisamos no ABC e quem sabe na próxima eleição, se der tudo certo, vá para São Paulo também, né? Sem dúvida. Porque você atua lá, né? Você também dá aula, como você falou, para algumas sim, faculdades, sim, né? São Paulo, exatamente. As eleições do ano que vem nós teremos para deputado estadual e federal, né? Então, se caso a gente decidir, o grupo decidir que tem que ser candidato, eu pretendo aí vir com uma pré-campanha à federal, porque eu acho que a melhor forma de poder ajudar a população como um todo é estando lá na Câmara Legislativa do Poder Federal. E, doutor, o senhor também dá palestras, né? Além das aulas? Sim. Nós temos aí, na verdade, um grupo de palestrantes que nós sempre somos chamados. Perdão. Não, por favor. A gente fala aqui tanto direto, né? A gente fica até... Me perdoe. Imagina. Eu sempre tenho atuado, na verdade, aí em comunidades
eu sempre priorizo as comunidades, porque eu sei o quanto é difícil você levar um palestrante, um advogado, um professor de direito nesses locais, para poder tirar dúvida, para poder esclarecer assuntos tão importantes. Mas as faculdades também têm acionado bastante para os alunos, justamente por ser muito jovem. Né? Então os alunos ficam, não, mas tem condições de você chegar numa carreira jurídica com 30 e poucos anos? Tem sim, tem condições, você pode tentar. Então é isso que eu tenho feito. Então eu dou palestra aqui em São Paulo, dou palestra em outros estados, e sempre que me chama, eu sempre estou à disposição para ajudar no que for preciso. Ai, que bom. E aí, doutor, quem quiser acompanhar, saber, tirar dúvidas com você, tem as redes sociais, o senhor está lá? Sem dúvida. É? No Facebook, no Instagram, Dr. Ilmar Muniz. Muniz. Tá lá, tá Ilmar Muniz no Facebook, no Instagram Ilmar Muniz. Então, quem quiser, é só curtir a página lá e pode mandar recado, eu mesmo respondo. Todas as mensagens sou eu que respondo. Nós não temos um assessor que responde mensagem. Legal. Né? Então, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Lógico. Eu estou sempre à disposição, tiro dúvida que precisar. E se quiser debater política comigo, eu aprendo muito debatendo política. Então, quem quiser vir, a gente está sempre à disposição. Aí, gente, é uma possibilidade de você conhecer um pouco mais, tirar suas dúvidas, né? Ficar atento ao que está acontecendo. E às vezes muitas pessoas não têm acesso, né, doutor? Às vezes um advogado, de saber, poder tirar alguma dúvida. É claro que ele não vai resolver, às vezes, o seu problema ali de prontidão, mas tirar uma dúvida, uma coisa assim, doutor, será que isso, que caminho que eu vou? Com certeza ele vai estar te auxiliando da melhor forma possível. E quando tiver as palestras, também aproveite, vai conhecer, vai, né, se aprofundar. Quem sabe a gente não está falando aí com futuros, né, ou futuras advogados aqui, né? Sem dúvida. Porque a gente tem um público muito grande, graças a Deus, que nos assiste, tanto no Brasil quanto fora. E existe um público jovem que está indefinido ainda na sua profissão, né? Esse final de semana a gente teve Enem. Gente, deixa eu mandar um beijo enorme para todo mundo que participou do Enem. Passei em frente a algumas escolas, vi aquele desespero, me recordei da nossa época, né? Que a gente estudava, né? Oh, meu Deus, que saudade que dá, gente. Não pensa no lado ruim do Enem, não. Pensa no lado bom. Pensa que ele está te ajudando. Quem sabe você um estímulo a mais para você continuar. Na nossa época, nós não precisávamos prestar o Enem. Nós tínhamos a única prova quando você ia mesmo entrar para a faculdade, aí que você ia provar se você tinha aprendido ou não, se era bom ou não, né? Hoje, graças a Deus, tem alguns mecanismos, né? Eu fui o primeiro Enem que teve na minha época, só que não funcionava ainda para entrar. Era meramente uma questão de avaliação curricular. E hoje o Enem é um bom mecanismo para entrar nas faculdades públicas até. Eu diria que é aquele pré-vestibular mesmo, ali que você vai saber se você está bom ou não, se já está preparado, né? Faz de conta que você está prestando para uma faculdade, encara de boa, gente. Eu vi muita gente, muitos jovens ali chorando na porta, alguns não conseguiram chegar, sempre tem, né? Sempre tem. Ai, gente, mas não fica triste, não. É assim, a vida é assim. Sem batalha não se conquista nada, né, doutor? Sem dúvida. Sem luta a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas vamos lutar pelo bem sempre. Doutor, você viu como a gente bateu um papo tão gostoso que o tempo voou? Sim, sem Ai, dúvida, meu Deus, que delícia! E olha, eu quero te convidar para o senhor voltar, porque é um tema que tem muita coisa para a gente falar. Num programa só não dá para a gente discutir. Vamos falar de outros temas, né? Vamos trazer informação para o povo, né? Utilidade pública. Se você gostou, se você tem dúvida, manda para mim também, encaminho aqui para o doutor. E tá mais do que intimada a voltar, tá, doutor? Obrigado de coração. Foi muito gostoso o programa. Ai, que delícia. Ó, manda o nosso abraço a todos os seus alunos, tá? Com certeza. Todas as faculdades. Continue aí, galera, firme e forte, porque logo, né, a gente tá precisando de gente nova, com gás, com energia, positividade aqui. Sem dúvida. Pode deixar, levarei esse abraço com toda certeza. Obrigada. E eu, gente, quero mandar um beijo enorme a todos vocês, tá? Durante toda a semana a gente continua ligadinho aí nas redes sociais. Meu Instagram, Marabastos Oficial. E quero mandar um beijo ao querido Eris It's Prime Hair. Olha, um beijo enorme para você. Hoje ele fez a minha produção aqui do meu look. Apaixonado por você, Eris. Um beijo enorme no seu coração. Obrigada sempre por todo o carinho. E também mandar um beijo para o Ateliê Ponto Chique, para minha querida amiga Cláudia Pinange, que sofreu uma cirurgia nesse fim de semana, que eu tenho falado aqui durante alguns programas sobre ela, que está na luta de um câncer muito raro. E, Claudinha, sei que você está aí se recuperando, um beijo enorme no seu coração, Deus está contigo, e em breve você vai estar aqui, ó, para a gente contar essa tua grande história, tá bom, minha querida? Beijo na alma, galera, fique com Deus, e já sabem, se beber não dirija, porque o nosso encontro já está marcadinho aqui na próxima semana. Quer deixar um recadinho, doutor? Só agradecer, dar um grande beijo a Mara Rodrigues também, que é a nossa amiga de coração, que faz aniversário hoje. Um grande beijo a todos. É verdade, um beijo, minha querida, fique com Deus, boa semana.